Abram em Gálatas 5, versículo 13. Amém? Amém. Gálatas 5, versículo 13. Abram suas Bíblias, liguem seus tablets, seus celulares, não importa. Até eu já me rendi à tecnologia aqui, então. Gálatas 5,13, posso ler? Amém. Amém? Amém. A palavra diz assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Amém? Amém. Queridos, poderia falar uma série de coisas nessa palavra. Fernando falou brilhantemente a semana passada sobre serviço, sobre servirmos, mas eu queria me atentar no que Paulo disse, que nós fomos chamados para sermos livres. E eu queria falar sobre liberdade nessa manhã. Mas antes de falar sobre liberdade, eu queria perguntar para vocês, mas nós somos livres do quê? Livres de quem? Livres para fazer o quê? E é isso que a gente precisa refletir. A gente precisa refletir de verdade o que é liberdade. Vocês já pararam para pensar no que significa liberdade na vida de vocês? Vocês já pararam para pensar que liberdade é uma das coisas que o homem mais procura, mais busca? Em todo lugar a gente ouve falar, eu quero ser livre, mas o que é liberdade? Como é que a gente define liberdade? Eu fui no dicionário e peguei alguns conceitos de liberdade. Tem vários conceitos. Eu peguei 3 que eu achei muito interessantes. O dicionário diz assim, que liberdade é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora, física ou moral. Parece definição de direito, né, Bíblia? Parece uma coisa de direito. Uma condição daquele que não se acha submetido. Segunda definição que eu achei, condição daquele que não é cativo ou que não é propriedade de outrem. Uma terceira definição que eu achei, que liberdade é o estado daquilo que está solto, sem qualquer empecilho tolhendo os seus movimentos. Tinha várias outras, eu parei nessas 3. Sabe o que eu achei interessante nessas 3 condições? Eu não sei se vocês perceberam, todas elas começam com uma condição. Vocês perceberam que as 3 definições dizem é condição de alguma coisa, é condição de alguma outra coisa, ou é um estado de alguma outra coisa. Sabe quando eu olho essas definições, o que eu vejo? A liberdade é a ótica do mundo? A liberdade é uma questão transitória. É uma questão que depende de uma condição. Então, se ela depende de uma condição, ela não é de fato, aos olhos do mundo. Ela é simplesmente um estado que a gente pode estar sentindo num momento ou em outro momento. Vocês já perceberam como a liberdade é uma das coisas que o homem mais busca, que a gente mais ouve falar, mas que quando a gente vai buscar a definição daquilo que o mundo diz que é liberdade, a gente percebe que é algo transitório. Uma pessoa pode estar se sentindo livre num momento e estar se sentindo presa no momento seguinte. No momento ela é capaz de dizer, eu sou livre. No momento seguinte ela diz, não, eu tô preso em alguma coisa. Porque parece que a liberdade sempre depende de uma condição. Quer ver como a liberdade é transitória? No Brasil nós temos liberdade de expressão, não temos? Nós podemos falar o que nós queremos, ainda podemos falar o que nós queremos. Em países do mundo que não se pode falar, não se pode pregar, não se pode falar de Jesus, nós ainda podemos. Além disso, nós temos liberdade de ir e vir, nós temos liberdade de falar sem restrições. Mesmo assim, no meio de todas essas liberdades que nós temos aqui no Brasil, muitas pessoas se sentem presas. Se sentem presas nas suas condições emocionais, se sentem presas no seu eu, se sentem presas na situação do dia a dia. Vocês percebem como é transitório? Porque apesar de eu estar num país em que eu posso dizer que eu sou livre, de fato, a condição em que eu vivo, o momento em que eu vivo, o momento em que eu estou pode estar me prendendo de alguma forma. E aí eu vou dizer, eu não tenho liberdade. Ou quando nós temos liberdade, vocês já perceberam como nós reclamamos? Nós reclamamos que estamos presos à nossa vida, estamos presos às nossas escolhas, estamos presos àquilo que nos vem sobre nós. E aí nós começamos a confundir o que é liberdade. Nós começamos a confundir. E eu creio que nesse momento,
há uma confusão muito forte. Porque o que nós verdadeiramente queremos? Porque o que nós queremos é o que nos prende. E por isso que eu falei, a primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é, de fato, o que é liberdade? Acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. O que eu quero dizer quando eu quero dizer quero ser livre? Mas que livre do quê? Da tua vida, da situação que você vive, do momento em que você se encontra? Do que você quer ser livre? Porque parece que a gente sempre quer ser livre, mas a gente não consegue dizer do que quer ser livre. Tem gente que acha que comprando coisas ou agindo de uma determinada maneira, isso traz liberdade. E quando a gente consegue atingir, parece que aquilo já foi para trás. Eu achei uma definição no site de psicologia, quando eu fui buscar o que era liberdade, eu queria buscar mesmo um conceito do mundo de liberdade. Porque o que eu quero fazer com vocês essa manhã é fazer um conceito. O que a palavra diz que é liberdade e o que o mundo diz que é liberdade. Para que a gente entenda exatamente qual é o conceito da palavra na nossa vida. E o mundo, eu busquei nesse site de psicologia, veja o que ele diz sobre liberdade. Ele diz assim, ó, busque a sua liberdade, seja você mesmo e siga os seus próprios ideais. Busque a liberdade para ser mais feliz, para alcançar os seus objetivos na vida. Queridos, eu não sei quem escreveu isso, mas não me interessa quem escreveu. E aliás, eu não quero nem saber quem foi o autor. Mas eu queria refletir o que esse autor falou. Vejam que ele fala 3 coisas muito importantes. O autor diz o seguinte, ele diz que primeiro nós devemos buscar a felicidade, de uma maneira egoísta. Busque a sua liberdade, não se importe com os outros, você deve ser você mesmo. Pouco se importa com os outros. Vocês perceberam como é uma definição egoísta? E se vocês entrarem e buscarem N definições de liberdade, todas elas vão ser egoístas. Você tem que ser livre, você tem que buscar a tua felicidade, você tem que buscar isso, é sempre você, 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 você. A segunda coisa que o autor diz é o seguinte, busque os seus ideais. Interessante que em nenhum momento na frase o autor colocou a palavra ética e colocou a palavra comportamento. Ele simplesmente diz o seguinte, busque o que você quer, não se importe com os outros. Busque o que você quer para ser feliz. Mas e os outros que estão ao meu redor? Não se importa, busque o que você quer. E a terceira coisa que ele diz é o seguinte, que nós seremos felizes quando nós alcançarmos os nossos objetivos, não se importando com os outros. O que importa são os nossos objetivos. Deixa eu perguntar aqui para vocês, é só uma reflexão, ninguém precisa responder agora. Mas quantos aqui têm um objetivo claramente traçado sobre a vida? Será que nós temos realmente, como diz o mundo, trace seus objetivos, busque as suas conquistas? E aí, quando eu atingir aquele objetivo, o que acontece? Eu vou ficar frustrado? Busquei meu objetivo. Quantos aqui já não tiveram objetivos na vida? Que você correu atrás, e quando você alcançou aquele objetivo, você fala assim, e agora, o que eu faço com ele? Parece cachorro correndo atrás de pneu de carro, você já percebeu isso? Aí o carro para, o cachorro para do lado do carro, não sabe o que fazer. Ele corre atrás do pneu, quando o carro para, ele não sabe o que fazer com aquele pneu. Quantos de nós não fazemos isso com a nossa vida? A gente corre atrás dos objetivos, muitas vezes de uma maneira egoísta. Eu posso falar isso por mim. Antes de ter me convertido a Cristo, muitas vezes eu fazia as coisas de forma egoísta. Eu não ligava para a minha família, eu ligava o que eu queria. O que era importante para que eu fizesse. E muitas vezes eu atingia os objetivos e quando a gente não está em Cristo, geralmente os nossos objetivos são materiais. Eu quero conquistar aquilo, eu quero comprar aquilo, eu quero ter aquilo. E quando você compra ou tem aquilo que você queria, sabe o que acontece? A liberdade não vem. E parece que você ficou mais preso ainda. E é verdade isso acontece, queridos. Eu quero refletir com vocês hoje até que ponto o mundo coloca esses conceitos egoístas e passageiros sobre liberdades e muitas vezes a gente fica preso nele. Até que ponto nós buscamos algo que nos satisfaz realmente, a ponto de nós ficarmos livres? Será que quando nós buscamos desenfreadamente essas coisas e quando nós alcançamos nós somos livres? Faça uma reflexão da vida de vocês. Será que isso que a gente busca muitas vezes de uma maneira desenfreada nos faz ser livre lá à frente? Quando nós lemos esse versículo de Paulo, o versículo de Gálatas 5,13 que eu comecei,
Paulo nos alerta. Ele diz assim: vocês foram chamados para serem livres. Ele não começa o versículo dizendo isso? Então o que significa essa liberdade? Se ele está dizendo que nós fomos chamados para sermos livres, o que significa isso? Mas ele dá um outro alerta, ele diz assim, ó, cuidado, para não confundir esta liberdade com algo que te prenda mais ainda. Então Paulo nesse versículo fala de uma coisa que parece antagônica. Ele diz o seguinte, olha, busca a sua liberdade, mas cuidado, que se você buscar errado, você vai ser mais preso do que você estava quando era livre. Que coisa antagônica. Paulo está dizendo aos Gálatas que eu posso usar minha liberdade para ser mais escravo ainda. Olha que coisa. Por isso que a palavra é louca. Por isso que a palavra, quando a gente lê, e o próprio Paulo disse que a palavra é loucura, porque a gente não entende que história é essa. Como é que eu posso buscar a minha liberdade e se eu buscar errado eu vou ser mais preso ainda, eu vou ser mais escravo ainda? É isso que eu queria ver essa manhã com vocês. Mas essa é a verdade de Deus, queridos. Ela é antagônica aos princípios e valores do mundo. Ela é diferente daquilo que o mundo diz. Enquanto o mundo diz que para sermos livres nós temos que ser meio egoísta e fazermos tudo o que queremos, a palavra diz que nós só seremos livres quando nós formos escravos de Cristo. Olha que antagonismo. Enquanto o mundo diz, seja livre, não seja escravo de ninguém, não dê a sua vida a ninguém, não dependa de ninguém, a palavra diz assim, você só vai ser verdadeiramente livre quando você depender de Cristo na tua vida. E aí você vai conhecer a verdade. Queridos, vocês percebem como a palavra é louca? Mas essa é a palavra de Deus. Essa é a loucura de Deus para nós. Nós só vamos ter verdadeira liberdade quando nós sabermos ou tivermos a certeza que o Senhor é Senhor das nossas vidas. E é Ele que nos dirige, é Ele que vive em nós. Aí nós vamos ter a certeza disso. Cristo disse isso em João 8,32. Um versículo que muita gente conhece de cor salteado. Jesus, quando está falando, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você percebeu que nós só somos livres quando nós conhecemos a verdade de Deus? E ela é antagônica ao mundo. Então se o mundo está dizendo, seja livre, seja egoísta, faça o que você quer, a palavra diz, você vai ser livre, sabe quando? Quando você render a tua vida a Deus. Quando você render a tua vida a Cristo. É isso que é a palavra, querido. Existe uma verdade que nos liberta. Uma verdade que nos transforma, uma verdade que nos dá vida. E mais, a palavra diz que essa liberdade não é transitória. Ela não é uma condição. Ela não é um estado em que a gente se encontra, ela é a nossa vida. E portanto essa liberdade é perene, essa liberdade é verdadeira, essa liberdade nasce no nosso coração. E independente da situação que nós vivemos, nós somos livres em Cristo. Nós sabemos enfrentar o que vem. Quando nós caminhamos na vida cristã, nós começamos a entender o que significa essa liberdade, o que significa termos essa liberdade em Cristo. Quando nós começamos a entender os princípios e valores da palavra. Quando nós começamos a entender que o nosso eu já não deve mais sobreviver. Que não importa o meu eu, não importa o que me agrada, mas importa o que agrada a Deus. Importa o que agrada a Cristo. E aí sim nós vamos deixar de satisfazer o nosso eu. E vamos começar a entender que estando com Cristo, vai preencher o nosso ser de tal maneira que verdadeiramente nós seremos livres. E não importa o estado que nós estejamos, não importa a condição de vida que nós estejamos passando, nós seremos verdadeiramente livres naquela situação. Queridos, é isso que a gente precisa entender. Deus avisa através do profeta Jeremias, ele dá uma profecia para o povo, que o povo estava muito no eu faço, eu aconteço, eu quero, e Deus chega para o povo e diz assim, cuidado, ouça o que eu te digo. E a palavra de Jeremias é para nós hoje, está lá em Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 10, diz assim, o Senhor Deus diz, veja Deus que está dizendo ao povo dele, a palavra diz assim, o Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Sabe quem é esse fraco ser humano? Somos nós.
Já falei para vocês, se a gente não chegar todo dia de manhã no espelho, olhar para quem está no espelho e dizer aquele que está no espelho é o meu pior inimigo, nós não conseguimos entender o que vem sobre nós. Porque muitas vezes, aliás eu diria que a grande maioria das vezes, o que vem sobre nós é a vontade do nosso eu. E a palavra está dizendo que confia na força dos fracos seres humanos. Quantas vezes eu já disse, eu sou o cara, eu aconteço, eu faço. E aí no momento seguinte eu quebrei a cara. Porque nós somos fracos. A verdade não é dizer eu faço, a verdade é dizer Deus comigo eu faço. E se a minha vontade estiver segundo a vontade dele, vai acontecer. Amém. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso ou que eu imagino. É isso que me garante a palavra, é essa liberdade que eu tenho. Mas Deus continua falando ao povo, ele diz assim, ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas olha o versículo 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, diz o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas estão sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, porque continua dando frutos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Versículo 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Queridos, por mais que o mundo diga que liberdade é buscar os nossos objetivos, é viver a nossa vontade. Sabe o que a palavra diz e que nós acabamos de ler? Que liberdade é confiar plenamente no Senhor. Quando nós lemos o versículo 9, no versículo 9 está escrito que o nosso coração é enganoso. Não existe nada que engane tanto quanto o nosso coração, nosso querer, o nosso eu. A nossa busca por objetivos de liberdade através de objetivos errados. Sabe por quê? Porque a gente se engana o tempo todo. Quantas vezes nós fazemos planos? Não, amanhã eu vou resolver essa situação assim, 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 assado. Antes de fazer o teu plano, dobra o teu joelho. Eu vi uma frase muito interessante, a tecnologia pode ter evoluído drasticamente. Estamos aqui, em vez de estar com a Bíblia, a gente está com um tablet. Só que o único acesso ao Pai ainda é de joelho. Isso não mudou. Continua sendo assim. Então quando a gente precisa de uma orientação, a gente precisa de uma direção, sabe o que a gente faz? Se ajoelha. É essa a liberdade que nós temos, de poder nos ajoelhar e confiar que a melhor direção vem sobre as nossas vidas. Muitas vezes o nosso eu é frustrado, porque o nosso eu nos engana. Não é aquilo que nós queremos que vai nos fazer ser livres, mas aquilo que o Senhor quer para nós. Isso verdadeiramente nos faz ser livres. E é isso que nós temos que buscar, queridos. Porque só no Senhor nós temos vida e vida em abundância. Vocês viram o que ele disse no versículo 7 e no versículo 8? O Senhor diz assim, ó, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. E no versículo 8 ele diz assim, ele é como árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, porque continua dando frutas. Queridos, Deus está dizendo que mesmo no meio da maior provação, nós vamos continuar dando frutos. Nós vamos continuar sendo folhas verdes que mostram para os outros a presença de Deus dentro de nós. Para as pessoas nos olharem e dizer o seguinte, como pode, ele passando por aquela situação, ele passando por aquele problema, ele continua firme no Senhor. E o Senhor continua guardando a vida dele. E aí nós vamos poder dizer, sabe por quê, queridos? Porque eu conheço a verdade. E a verdade me liberta do meu eu, me liberta das minhas vontades, me traz verdadeiramente ser livre no meio das situações.
Queridos, em Jesus, nós temos muito mais do que a salvação. Nós temos a liberdade de sermos filhos de Deus. Nós não temos mais medo do futuro, porque Ele diz que no futuro Ele está conosco. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele está junto conosco o tempo todo. É só confiar. Nós temos dentro de nós, queridos, um verdadeiro amor. Um verdadeiro amor que afasta todo medo. Por isso que nós nos rendemos a Ele, porque só nele existe vida. Só em Cristo existe vida. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Essa é a essência da liberdade. A essência da liberdade é descobrir a vida que só existe em Jesus. Por isso que Paulo dizia, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É nele, ele vivia e fala assim, olha, a minha vida é de Cristo. E quando nós olhamos a vida de Paulo, por tudo que ele passou, ele não consegue dizer que por tudo que ele passou, ele diz assim, em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Gozado que o mundo usa essa frase para ser de autoajuda. Mas leia o que está antes. Paulo vai dizer que ele passou por açoites, ele passou por apedrejamento, ele foi deixado para ser morto, ele passou por N provações. Ele diz assim, olha, em tudo isso que eu passei, eu fui vencedor em Cristo Jesus. Porque eu estou livre dessas coisas. Cristo vive em mim, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda. Querido, quando nós confiamos nele, nós vamos em frente. Porque nós sabemos que Ele está vivo. Nós sabemos em quem nós podemos confiar. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta de Coríntios, ele descreve o que eu considero o máximo da liberdade que um cristão tem. Ele consegue entender tanto essa liberdade, ele consegue chegar tanto nesse nível de liberdade, que o pecado podia rondar a vida dele o quanto quisesse. E ele entendia que a resistência dele era muito forte contra o pecado. Quando nós conseguimos chegar nesse nível que Paulo chegou em Coríntios, nós conseguimos resistir ao pecado. Nós conseguimos fazer o que está na palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Porque nós verdadeiramente resistimos, porque nós sabemos quem nós somos. Quando ele escreve lá em 1 Coríntios 10, no versículo 23, ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Queridos, vocês perceberam a essência da liberdade? Paulo está dizendo o seguinte, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não há quem me condene. Ele pode fazer o que ele está no mundo, ele pode buscar o interesse dele, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode buscar a sua própria satisfação, ele pode fazer o que ele quiser, essa é a essência da liberdade. Mas ele diz o seguinte, a verdadeira liberdade está em eu olhar para a situação, está para mim olhar no que eu quero, no que eu estou pronto para fazer, e fazer um julgamento antes. Aquilo me é lícito. Aquilo me agrega alguma coisa na minha vida, aquilo me edifica como um cristão, porque se não me edificar, não me convier, sabe o que é? Não vale a pena que eu faça, porque eu posso perder o vínculo com Cristo, eu posso perder a liberdade que eu tenho, eu posso tomar uma decisão errada que põe a minha liberdade para o ralo. E aí, como ele disse em Gálatas 5,13, ao invés de ser verdadeiramente livre, eu vou dar uma vazão tão grande àquilo que eu quero, que eu vou passar a ser escravo daquilo que eu decidi. Por isso que ele diz, nem todas as coisas edificam. Vocês perceberam a essência da liberdade? Paulo sabia que como filho de Deus, como imitador de Cristo, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele não pode fazer tudo o que o eu dele quer. Porque nem tudo que o nosso eu enganoso quer nos edifica como pessoas. Edifica quem não edifica quem está ao nosso lado. Não edifica a nossa família, não edifica os nossos amigos. Por isso nós temos que evitar, nós temos que não, decidir não fazer as coisas. Essa é a essência da liberdade. Queridos, que expressão linda da liberdade humana que Paulo fala. Ele diz o seguinte, eu sei quem eu sou. Eu decido ser quem eu escolhi ser. A decisão é minha. Eu escolho as coisas que eu quero segundo o padrão de Deus. Essa é a essência da liberdade. Se não me convém, eu não faço. Se não me edifica, eu não faço.
Eu sou livre para escolher. Não sou obrigado a fazer nada pelos padrões do mundo. Não sou obrigado a fazer nada porque os outros dizem que esse é o jeito certo. O único jeito certo é o jeito que agrada a Deus. E como é que eu sei o que agrada a Deus? Porque eu conheço Deus através da palavra. Se eu não leio a palavra, eu não conheço Deus. Mas como eu leio a palavra, como eu busco a palavra, e como eu sei que vocês buscam a palavra, vocês sabem discernir os princípios e valores de Deus. E nós sabemos, por isso, respeitar aquilo que é bom para nós. Fernando falou uma coisa na pregação domingo que eu vou repetir, porque isso daí ficou a semana inteira na minha cabeça. Quando nós perdemos o temor a Deus, é o princípio da queda da nossa liberdade. É o que Paulo escreveu em Gálatas 5,13. Nós somos chamados a ser livres. E onde está o senso da nossa liberdade? Está no temor a Deus. Quando nós perdemos o temor, nós passamos a fazer coisas que nos escravizam. E ao invés de sermos livres, nós vamos achar que estamos livres segundo o padrão do mundo e vamos ter cada vez mais escravos de decisões erradas. Queridos, nós precisamos aprender essa liberdade. Nós precisamos aprender e entender e fazer dessa liberdade a verdade na nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso que nós temos que buscar. O nosso padrão tem que ser Cristo. Nós temos que olhar para as situações e dizer, nessa situação, o que Jesus faria? Oh, pastor, mas é difícil nos dias de hoje viver como Cristo vivia. Não sei. Eu já conversei com várias pessoas sobre isso. O que tem de diferente nos padrões de cultura de hoje que não tinha na época de Cristo? Os fariseus eram corruptos. O sinédrio recebia dinheiro por trás do pano. Os romanos eram corruptos. A sociedade era uma sociedade cruel como é hoje. Existiam ladrões que matavam caravanas a caminho de Jerusalém. Existia violência. Onde é que está a diferença dos dias de hoje? Por que todo mundo fica falando que a Bíblia funcionava naquela época e não funciona hoje? Porque hoje é muito pior que naquela época? Mentira! Os padrões de comportamento humano eram os mesmos naquela época que eram hoje. Qual a diferença? E aí a gente fica olhando e fica dizendo, não, porque naquela época era mais fácil viver. O que é mais fácil viver? Jerusalém era uma sociedade corrupta. Era uma sociedade onde também o din-din ajudava algumas situações. Você precisava de alguma coisa que só os fariseus poderiam fazer, era só você dar um dinheirinho para os fariseus e eles resolviam o teu problema. Qual a diferença do nosso Senado, do nosso Congresso hoje? Mas a gente fica fazendo analogia. Não, porque o senhor não sabe o que é viver no mundo de hoje. No mundo de hoje, naquela época tinham baladas também, tinham grandes orgias romanas. Qual a diferença dos bailes funk de hoje? Por que as pessoas ficam dizendo que é tão mais difícil viver hoje? Não é. Isso é fruto da nossa mente, é justificativa para a gente dizer que eu posso errar um pouquinho. Não existe errar um pouquinho, queridos. O Evangelho é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. A palavra de Deus não muda. E o padrão do comportamento humano também não muda. Então dizer que hoje é muito mais difícil do que naquela época é uma grande mentira. Isso é fruto do engano, para tentar dizer que eu quero justificar algumas ações que eu tomo. A palavra vale para hoje. Quando Paulo diz, sejais imitadores de Cristo, é porque ele tem que ser o nosso padrão. Tem que ser o nosso padrão hoje, tem que ser o nosso comportamento hoje. E aí sim nós seremos livres. Quando nós imitarmos Cristo, nós seremos livres. Porque essa é a essência da palavra. Quem nós temos imitado, queridos? Quem nós temos buscado como padrão? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer todo dia. A decisão de fazer ou não fazer alguma coisa errada é nossa. E quando eu estou falando coisa errada, vamos usar a palavra correta. A decisão de pecar ou não pecar é nossa. Eu decido pecar ou não pecar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam. Então a decisão é minha. Nós temos a escolha de pecar ou não pecar. E essa liberdade ninguém tira de nós. Quando eu ouço alguém dizendo, eu pequei porque o senhor não sabe o que eu fiz. Eu sei o que você fez, você deu vazão à tua vontade.
que você podia ter resistido, você podia ter enfrentado. Ah, mas era muito difícil a situação que eu passei. Quantos exemplos de situação difícil você quer que eu te dê? Na Bíblia eu te dou uma centena que resistiram. E dou também alguns que não resistiram. Quer ver o que aconteceu com quem resistiu e com quem não resistiu? A decisão é nossa. Então nós não podemos ficar falseando, dizendo que nós fazemos as coisas porque os outros nos induzem a fazer. Tem uma frase que diz assim: eu não sei o que aconteceu com você. Ninguém pode mudar o que aconteceu com você. Mas você pode escrever uma nova história. Você pode decidir viver em situação daquilo ou deixar com que aquilo te transforme numa pessoa melhor. A decisão é sempre nossa. A decisão é sempre nossa. Queridos, nós precisamos entender isso. Tem uma frase do Charles Spurgeon, fantástica, que exemplifica bem essa questão da decisão do pecado. Ele diz o seguinte: não pode haver paz entre você e Cristo se há paz entre você e o pecado. A paz que excede todo o entendimento nos nossos corações, ela só vem quando nós resistimos ao pecado. Porque se nós não resistimos ao pecado, nós não conseguimos ter paz com Cristo. Porque nós vamos estar sempre em dúvida daquilo que está vindo sobre nós. A decisão é nossa, experimentar ou não essa verdadeira liberdade, se entregar e confiar em Jesus e ter certeza que Ele é conosco. Porque também não adianta se entregar a Ele e dizer o seguinte: bom, Jesus, eu estou e o Senhor não está, e eu fico um pé em cada canoa, uma hora eu estou, uma hora eu não estou, uma hora eu estou contigo, uma hora eu não estou contigo. Queridos, ou nós estamos com Cristo ou nós não estamos com Cristo. A palavra diz que Deus não gosta de pessoas mornas. Ou nós somos quentes na presença de Cristo, ou nós somos frios e vivemos no mundo. Não dá para viver com um pé em cada canoa. Aliás, o mundo diz isso, né? Toma cuidado, porque se você tiver com um pé em cada canoa, a hora que as canoas se afastarem, você cai na água. Temos que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Paulo confiou em Cristo a sua vida. Ele confiou de tal maneira em Cristo a sua vida que ele escreve uma última carta a Timóteo. Ele escreve de uma prisão, queridos, que era no subsolo de uma casa. Ele era alimentado por um buraco. A comida descia por um buraco para ele. Um lugar escuro, entrava luz poucas horas por dia, por um buraquinho que tinha na prisão dele. E mesmo assim ele escreve uma carta para Timóteo que é uma preciosidade. A última carta dele, o que deveria ser o último testamento de Paulo. E sabe que ele escreve essa carta porque chegou aos ouvidos dele que Timóteo, que era um grande discípulo dele, uma pessoa que ele amava muito, e a gente percebe que ele amava muito nas cartas dele. Chega para ele a informação que Timóteo estava triste, que Timóteo estava desanimado, que Timóteo estava como quem: será que vale a pena seguir Cristo? Será que vale a pena entregar a vida para Cristo? Será que vale a pena fazer o que eu tenho feito? E aí chegam essas informações no ouvido de Paulo. E ele, no lugar que entrava luz, ele escrevia luz de vela, num lugar frio, ele escreve 2 Timóteo 1, do versículo 8 ao 14, eu quero ler com vocês. E ele diz assim para Timóteo: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, você está olhando para as circunstâncias. Você está me vendo preso e está desanimando, você está duvidando do poder de Cristo. Não faça isso. Eu estou aqui porque tem um propósito. Eu sou servo dele. Eu não tenho pelo que me envergonhar dele. Não faça isso, não se envergonhe de mim porque eu estou preso. Pelo contrário, continue no teu caminho. E ele diz no versículo 9, Deus nos chamou, nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Nós somos povo de Deus. Não foi por causa do que temos feito, mas porque era este o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo,
o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas ainda tenho muita confiança. Um cara preso, que sabia que ia morrer. Olha o que ele escreve: mas ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei, e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. E no 14 ele diz assim: por meio do Espírito Santo que vive em nós, guarda esse precioso tesouro que te foi entregue. Queridos, Paulo sabia, mesmo preso, ele sabia que ele estava livre, ele estava numa prisão romana, mas ele escreve uma carta que ele diz assim: eu sou livre, Timóteo. Não é essa prisão que me segura, não é onde eu estou que me segura, não se envergonhe de mim, não olhe para a minha condição. Paulo está dizendo para Timóteo que a liberdade que ele tinha jamais podia ser confundida, que essa liberdade não podia ser tirada dele, pois ele sabia quem ele era e em quem ele confiava. Por isso que ele consegue, no meio de uma prisão, escrever: eu sei que eu confio nele. Eu sei que Ele é poderoso para guardar tudo que Ele me deu. Eu sei que Ele é poderoso para revelar tudo que Ele me deu. E eu estou aqui porque Ele quer que eu esteja aqui. Algum propósito tem, e algum propósito bom. Mas Paulo, você vai morrer. Não, eu não vou morrer. Eu vou simplesmente ir para o meu lar. Porque o meu lar não é aqui. Então, a hora que Ele me chamar, eu vou. E ele diz isso em uma das cartas, ele diz assim: o melhor mesmo era morrer por Cristo. Mas se Ele quer que eu fique aqui pregando a palavra, eu vou continuar aqui pregando a palavra. Essa é a certeza da liberdade. Não é esse mundo que nos prende, não é as condições desse mundo que nos prende. A liberdade que nós temos é a liberdade em Cristo, de nos sentirmos livres, de sabermos que não é uma condição, não é uma situação, não é um estado, é Cristo que é real. Ele não é uma condição, ele não é uma alegoria, ele não é um pensamento, ele é um ser humano, um filho de Deus que desceu nessa terra como ser humano para viver como nós vivíamos. E que disse para nós: vocês são livres. Façam dessa liberdade a vida de vocês. Essa é a diferença da liberdade, uma liberdade que jamais pode ser tirada de nós, uma liberdade que jamais pode ser confundida. Porque essa liberdade é uma liberdade que está dentro dos nossos corações. Nós não precisamos de nenhum objetivo para nos satisfazer. Nós não precisamos de nenhuma coisa para nos satisfazer. Nós não precisamos ser egoístas para nos satisfazer. Sabe por quê? Porque a palavra diz o seguinte: dá e vos será dado. Jesus disse o seguinte: quer ser feliz? Sirva. Olha que antagonismo. Enquanto o mundo diz quer ser livre, faça o que você quer independente dos outros, Jesus diz o seguinte: quer ser livre, sirva os outros. E você, a hora que estiver servindo com alegria os outros, você vai ver a alegria que vem no teu coração. E você vai sentir uma liberdade como você nunca sentiu, por servir um irmão, por estar ao lado de quem precisa. A hora que você vê Deus agindo na vida daquela pessoa, você vai falar: que alegria que Deus agiu na vida daquela pessoa. E aí você vai entender o que é vida em Cristo, o que é o serviço que Ele faz nos nossos corações. Queridos, a liberdade não era uma fantasia para Paulo. Ele sabia exatamente que nenhum lugar do mundo em que alguém é prisioneiro, alguém seria capaz de dizer: eu sou livre, no meio dessa prisão. O Evangelho é loucura para aqueles que não entendem, mas ele é vida para aqueles que o seguem. Amém. O Evangelho é vida para nós, queridos. É isso que a gente deve escrever, entender, é isso que a gente deve ler, é isso que a gente deve buscar, é isso que a gente deve estudar. Queridos, ele dá uma declaração poderosíssima. Ele diz assim, no meio daquela prisão, ele diz: mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem eu tenho crido. Amém. E estou certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Será que nós podemos dizer
eu estou bem certo em quem eu tenho crido. Porque Ele tem nos sustentado, queridos. Ele tem nos guardado. Ele tem feito mais do que nós pedimos ou pensamos, mesmo que a gente não vê. Verdade. Dia a dia Ele tem nos transformado. Ele tem nos levado a um patamar maior. É isso que a gente tem que buscar o tempo todo. Queridos, como está a sua liberdade? O que você pensa de liberdade? O que você quer de liberdade? Você ainda depende de condições humanas, você ainda depende de um sucesso para se sentir livre. Se é isso, eu queria que você refletisse a partir dessa manhã. O que é a liberdade na tua vida? Timóteo estava com dúvida. Provavelmente as mesmas dúvidas que eu e você muitas vezes temos. Mas será que é esse o Evangelho? Será que é essa a promessa? Será que é essa a situação? Então essa carta serve para nós. Essa carta serve para nós. Essa carta serve para nós o que nós precisamos para ser livres hoje. Paulo escreveu para Timóteo. Porque provavelmente Timóteo também estava desanimado com o Evangelho, estava triste com Cristo. Provavelmente ele também estava se questionando: Jesus, essa é a liberdade? Eu olho o meu mestre, Paulo, um apóstolo, preso, sendo humilhado. É isso que é o Evangelho? E Paulo, sabendo disso, escreve para Timóteo. Eu queria terminar lendo esse versículo. Versículo 6 também de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: por esse motivo, eu te lembro, Timóteo, que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Queridos, isso está sobre nós essa manhã. Amém. Isso está sobre nós essa manhã. E o que nos guarda é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos guarda. Todos nós recebemos um dom de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele dá um presente para nós. O dom é um presente. Muitas vezes pessoas se confundindo: não, tem o dom de profecia, tem. Mas vocês sabem que na Bíblia tem mais de 32 dons. Tem presente para todo mundo. E quando nós aceitamos Jesus, Deus dá um presente para cada um de nós. E o que Ele está dizendo essa manhã para nós é o seguinte: desperta o dom que há em você. Não deixe esse dom preso. Desperta esse dom. Deus já te deu um presente. Viva segundo esse presente que Deus te deu. E não desanime. Não desanime. Queridos, hoje o Espírito Santo nos convida a entender a verdadeira liberdade. A entender a liberdade que há em Cristo. Deixa o Espírito Santo agir em vocês essa manhã. Deixa o Espírito Santo ministrar no coração de vocês. Deixa o Espírito Santo agir. Entenda o enorme amor que Deus derramou sobre a vida de vocês. Entenda que esse amor é tão grande que Jesus não ligou de dar a vida dele. Ele disse sim: a minha vida eu dou. A minha vida eu dou. Eu dou por amor de vocês, eu dou para a salvação de vocês, eu dou para a transformação de vocês, eu dou para a liberdade de vocês. Entendam isso. Busca essa liberdade que só existe em Jesus, queridos. A liberdade que só Ele pode nos dar. Eu queria orar com vocês essa manhã. Pode ser? Nós podemos orar?